onde entra a história do presidente Sissoko e o antigo presidente Filipe Jacinto Nyusi. Por que essa história fica assim? Aqui no canal um vídeo que fala do histórico anterior do presidente que foi golpeado, o Sissoko Embalo. Aqui temos um breve historial de como ele governou, o que ele era no passado, no presente e onde ele está. Até atual, vimos que ele está sendo cobertado com os teus comparsas ainda no Guiné-Bissau, mas eles acobertam isso dizendo que ele está na Europa. Mas não, ele ainda continua em Guiné-Bissau e está sendo encobertado com os dele. E ainda pedem, cria uma comunidade pedindo que ele voltasse ao poder ou voltasse da Europa para que voltasse ao governo, mas ele continua aí e paga as pessoas para que criassem uma comunidade que apelasse à volta dele. Isso é o que está acontecendo naquilo que há em Guiné-Bissau neste exato momento. A história é breve, vou te contar, fica aí e não saia do vídeo porque hoje tenho essa história para ti e está bem equalizada. Onde entra a história do presidente Sissoko e o antigo presidente Filipe Jacinto Nyusi. Por que essa história fica assim? A União Africana elegeu o Filipe Nyusi como o chefe de comissão eleitoral. Ele faz a inspeção das eleições. Ele foi inspecionar as eleições do Guiné-Bissau. O Filipe Nyusi, como chefe da inspeção do Guiné-Bissau, da inspeção eleitoral lá em Guiné-Bissau, ele esteve lá a fazer as assistências das eleições. Após a votação, depois do fecho das urnas, na fase da contação, o Filipe Nyusi esteve em todas essas fases. A fase da contação e um dia para a divulgação dos resultados, eles fazem um atentado. Neste caso, o atentado golpe do Estado. Eles fizeram um golpe de Estado um dia após para o lançamento destes resultados. Então, o Filipe Nyusi, trabalhando nisto, ele fez e chefiou, sendo dado cargo com a União Africana, ele se sentiu atrapalhado, burlado, porque ele está a trabalhar nisso, ele está a querer trazer os resultados. Ele dizendo que os resultados existem, as eleições foram pacíficas, ordeiras e tudo mais, não houve nenhum dano de nenhuma urna, os resultados existem. Por contrapartida, a CNE do Guiné-Bissau diz que não. Existem atas que desapareceram, existem urnas que foram saqueadas quando houve o golpe de Estado no dia 26 de novembro de 2025. As eleições do Guiné-Bissau de 23 de novembro de 2025 foram pacíficas e ordeiras, segundo o chefe da Comissão Eleitoral da União Africana, o Filipe Jacinto Nyusi. Ele pede os resultados, porque os resultados já existem, mas, em contrapartida, a CNE do Guiné-Bissau, que tem afiliação com o presidente Sissoko Embalo, diz que não podemos lançar esses resultados à tona. E o próprio Embalo e seu porta-voz vieram dizendo que o Filipe Nyusi está a se meter nos problemas que não são dele. Tipo, ele está a bisbilhotar num país que não lhe pertence. Esses são os problemas que vamos dialogar aqui no canal. Se você tem ou uma verdade, comente aí, fala alguma coisa. Vimos aqui um nosso irmão do Guiné-Bissau, comentou aqui embaixo, ele disse e me contou uma história. Tem um vídeo que falamos sobre isso, procure e vai achar. Então, neste vídeo de hoje vamos falar acerca deste ponto. Este ponto é muito crucial e muito essencial para nós percebermos o historial principal. A verdade tem que ser dita e tem que estar aqui. Nós queremos a verdade, todo mundo quer a verdade. Quem não quer a verdade? Nós todos queremos saber a verdadeira anunciaram nesta história por trás que assumiriam desta crise o controle política. total da Então, nação, suspendendo o processo eleitoral e fechando as fronteiras do país. Sissoko Embalo A decisão ocorre criou após as eleições gerais do esse último domingo. golpe de Estado. cujos Esse resultados golpe de ainda Estado não foi foram criado por eles divulgados. mesmos.
Os militares leram o presidente de transação atual do é do Exército, um localizado em interino Bissau, dele. Quer capital dizer do país que ele é um africano, presidente que foi de colônia fachada. Se está Portugal. aí, está como O alto um comando manequim. militar, Ele está a lá restauração só de segurança para nacional da marcar, República, fazer estilo. decide Por quê? Porque quando depor Sissoko imediatamente Embaló o esteve Presidente da a República, governar os últimos 5 anos, encerrar desde as eleições de até a nova 2019, ordem todas as ele, instituições da quando República da Guiné-Bissau. bateu de frente nas eleições de 2019, Pouco com antes, Simões foram Domingos, ouvidos ele tiros foi perto do derrotado Palácio muito Presidencial feio. e homens Ele com negou. uniformes militares Até assumiram que, o controle da passando principal meses, via declararam que leva ao local. Sissoko Guiné-Bissau como sofreu vencedor, 4 mas golpes de teve Estado desde uma a sua vasta independência de Portugal crise de em problemas para chegar a 1974, este além de uma Estado, porque série a de tentativas CSJ golpistas. disse que não. Cerca de O 1 Sissoko milhão de Embaló eleitores foram ganhou. convocados E ele às comandou urnas no domingo em eleições os últimos realizadas 5 sem a anos. presença Eram do para comandar principal 5 anos, partido mas da ele oposição foi e do seu comandou candidato. 6 anos. Ele disse que não, eleições não vão haver mais. Ele é presidente, disse que as eleições não vão haver mais. Então, ficaram assim, as eleições não aconteceram em 2024. Tinha que acontecer eleições em 2024, passados 5 anos. As eleições foram acontecer em 2026. Data 23 de novembro de 2026 aconteceram as eleições. Mas não com este assunto de golpe de Estado. O golpe de Estado, mas foi uma encenação muito boa. Foi algo muito bonito que eles criaram. Por quê? Porque um dia antes do lançamento dos resultados, eles barraram todas as fronteiras e fecharam o ex-presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, lá no país, sem como voltar, sem como sair, e fecharam as redes sociais. Eles tinham que barrar tudo para que todos ficassem num país totalmente isolado. E foi feito uma tentativa de morte para o mesmo Sissoko Embaló. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele, para não se passar a frio, ele também criou uma própria tentativa de morte para ele mesmo. E ficou... Ele, no próprio dia do golpe de Estado, ele disse que eram 12 horas ao meio-dia, ele estava no seu escritório e vieram homens armados e tentaram lhe assaltar. Isto foi o que ele disse para tentar se safar, mas a verdade veio à tona. Aqui no canal temos irmãos do Guiné-Bissau que estão sempre a comentar e eles falam que não, aquilo é fachada dele. O pior erro dos guineses foi de deixar aquele no comando. Por isso, vocês têm que ficar muito atentos e muito alerta com esta verdade. Aqui há muita poeira. Vocês têm que limpar bem os vossos ouvidos para ouvir, porque a poeira é muita. Aqui há muita, mas muita coisa que vocês devem ouvir. É isso mesmo, vocês devem ouvir. Então, o porta-voz do Sissoko Embaló veio e disse que não. Filipe Nyusi está a se meter, está a bisbilhotar um país que não é dele, porque ele não volta e vai comandar lá onde ele saiu. E também disseram que não, ele está a falar aqui que quer lançar os resultados, mas lá no país dele, ele perdeu nas eleições de 2018, 2019. Ele perdeu com o Venâncio Mondlane. Eles começaram a falar coisas que eram confidencial para eles. E começaram a trazer outras verdades à tona. Outras verdades dos outros países à tona. Tipo, quando Filipe Nyusi disse que os resultados existem e devem ser publicados, eles ficaram, tipo, frustrados. Por quê? Nós não pedimos para esses resultados não serem publicados. Por que estás a vir dizer que os resultados devem ser publicados? Ele, como chefe da comissão eleitoral, ele, com a ordem da União Africana, ele foi lá para inspecionar os resultados. Ele disse que esses resultados existem e devem ser lançados. Porque a probabilidade de Fernando Dias, o opositor neste caso, ganhar era muito, mas muito elevada. Ele já ganhou, mas o resultado virá à tona. O presidente de transação, o militar neste caso, ele está a fazer muito esforço para governar um ano de transação que ele foi dado com este golpe de Estado. Mas provavelmente isto não vai chegar longe. Nós podemos ver que este zunzunzo que ele está a inventar não vai chegar longe. Porque a verdade virá
Tem pessoas lá trabalhando nisso. Tem muita gente que diz que não, aquilo é uma encenação. Mas isso não chegará longe. Vocês vão ver. Eu voltarei aqui no canal para explicar sobre isto que vos avisei. Isto não era um golpe, era fachada. Então, é assim. Se você é do Guiné-Bissau, é de Moçambique, é de Cabo Verde, é de Angola, tens uma informação boa acerca disso, comente aqui o que você acha, o que está a acontecer. Tem algumas verdades que nós comentamos aqui, estamos a ver aqui nos comentários. Então, comente aqui, fala alguma coisa, dê uma opinião negativa, positiva, não importa, tudo é válido. Então, se continuas até aí porque gostaste da informação, põe o like, se inscreva no canal, compartilha para amigos para mais visualizações como essas.